Então, a gente vai começar falando sobre os contratos preliminares. Mas, antes de tudo, eu queria falar para vocês que os artigos que eu e a Tamires a gente trouxe hoje são os artigos mais pertinentes que a gente utiliza, né, diariamente. Então, não vão ser todos os artigos dos capítulos, vão ser só os mais utilizados. O contrato preliminar está previsto no artigo 462 ao 466 do Código Civil, e a principal função dele é garantir a celebração futura de outro contrato, o qual a gente chama de um contrato definitivo. Agora, exemplos dos contratos preliminares. Nós temos a promessa de compra e venda, a promessa de permuta e a cessão dos direitos da promessa de compra e venda e a cessão dos direitos de promessa de permuta. Agora, as alterações do Código de Normas. O artigo 999, ele dispõe que os instrumentos particulares e as escrituras públicas de compromisso de compra e venda, promessa de permuta e essas cessões, elas poderão ser registradas na serventia competente para sua oponibilidade a terceiros. O que oponibilidade a terceiros quer dizer? Quer dizer que o proemitente transmitente, ele não vai poder dispor desse imóvel depois que essa promessa já estiver registrada na matrícula. Por quê? Porque ele vai garantir para o proemitente adquirente a transferência desse imóvel. Então, eu, Susan, registrei lá a promessa de compra e venda que a Camille transferiu para mim. A Camille não vai poder pegar esse imóvel e fazer uma nova promessa de compra e venda com a Tamires, porque ela já fez essa promessa comigo. Parágrafo 1º, um muito importante e uma alteração bem importante para a gente no setor de registro. Os elementos de especialidade objetiva ou subjetiva que não alterarem elementos essenciais no ato ou no negócio jurídico praticado poderão ser complementados por outros documentos ou, quando se tratar de manifestação de vontade, por declaração dos interessados sob sua responsabilidade. Então, anteriormente, a gente pedia aditivo nos contratos de promessa. Hoje não. Hoje a gente pode aceitar declarações apartadas ou documentos que, por exemplo, certidão de casamento, para qualificação subjetiva. Mas, obviamente, que a gente vai ter que verificar se eles não estão alterando algum elemento essencial. Parágrafo 2º. Desde que haja segurança quanto à localização, à identificação do imóvel e à sua titularidade, ainda que ausentes ou divergentes no título e no acervo registral, alguns elementos de especialidade, objetiva ou subjetiva, a critério do oficial, poderá ser promovido o registro dos compromissos de compra e venda, promessas de permuta e as suas cessões. O que isso quer dizer? Que, eu peguei lá uma promessa de compra e venda, e, não veio uma informação dentro dessa promessa de compra e venda. Anteriormente, a gente também pediu aditivo para complementação. Hoje, não. Se a gente verificar que essa ausência ela não nos traz insegurança para o ato jurídico, a gente pode aceitar o instrumento dessa forma. Artigo 1000. Tratando-se esse título de mais de um imóvel e não tendo havido estipulação do valor do negócio, a gente também pode aceitar por declaração apartada a individualização desses valores. Artigo 1006. O oficial admitirá o registro do instrumento preliminar de compromisso de compra e venda, promessa de permuta e cessões dos direitos, mesmo que sobre o imóvel recaia ônus, ainda que impeditivos de alienação. Então, outra alteração muito importante, a gente também agora pode aceitar uma declaração apartada de ciência dos ônus. Ou seja, a gente não vai falar para o usuário, a gente não vai registrar a promessa porque tem um ônus. Ele vai nos apresentar uma declaração dizendo que ele tem essa ciência desse ônus e a gente vai realizar o registro. Artigo 1007. O pagamento integral do preço, ainda que à vista, não descaracteriza a natureza preliminar do contrato, devendo, neste caso, firmar declaração de ciência de que deverá providenciar a escritura pública e seu registro para a transmissão. Outra novidade também, a gente tinha um entendimento anteriormente de que, se vem uma promessa de compra e venda e o usuário ele pagou à vista, por que ele não registrou a escritura pública de compra e venda? Não tem por que registrar uma promessa. Só que não, essa condição de pagamento não descaracteriza o contrato. Então, a gente pode registrar, só que ele precisa apresentar uma declaração dizendo que ele tem a ciência de que ele deve registrar a escritura pública. Então, agora eu vou tratar um pouquinho sobre o tema da adjudicação compulsória extrajudicial, que está disposta no capítulo 15 ainda, nos artigos 1008 ao 1026. Então, a adjudicação compulsória extrajudicial é uma novidade que o Código de Normas trouxe, porque anteriormente ela era prevista na Lei 6.015, em um artigo,
e no provimento 150 do CNJ, que agora é o Código Nacional de Normas. Então, ela foi uma inovação da Lei 14.382, que incluiu na Lei 6.015. E no antigo Código de Normas, a gente não tinha nenhuma disposição sobre isso. Então, agora nós temos 19 artigos que tratam só sobre esse tema. E o que é a adjudicação compulsória extrajudicial? É um procedimento que permite a regularização de imóveis que foram vendidos, mas cuja essa transferência não foi formalizada através de uma escritura pública. Então, o que significa? São casos em que o vendedor não cumpriu com as suas obrigações contratuais, ou ainda na ocorrência de seu falecimento, declaração de ausência, incapacidade civil e até mesmo localização desconhecida, bem como extinção de pessoas jurídicas. Então, começando pelo artigo 1008. Os promitentes compradores, vendedores, permutantes, cessionários e sucessores podem exigir a outorga da escritura definitiva de compra e venda ou permuta, conforme disposto nesse contrato preliminar, desde que dele não conste cláusula de arrependimento, e, se houver recusa, requerer a adjudicação do imóvel perante o registro de imóveis competentes. Então, o que acontece aqui? A gente precisa verificar no contrato preliminar se existe ou não uma cláusula de arrependimento. Se não existir, ele pode exigir a outorga, ele pode exigir a adjudicação do imóvel perante o registro de imóveis, caso a exigência de outorga de escritura pública não tenha sido concretizada. Então, é importante a gente verificar que são consideradas ineficazes cláusulas de arrependimento constantes no contrato preliminar. Então, nesse caso, se houver alguma cláusula nesse sentido, a gente não vai poder registrar a adjudicação compulsória extrajudicial. Artigo 1009. O requerente deverá estar assistido por advogado ou defensor público, constituídos mediante procuração específica. Então, assim como no uso capião, a adjudicação compulsória extrajudicial, as partes precisam estar assistidas por um advogado. Então, não podem fazer o protocolo por conta. Precisa dessa assistência. Artigo 1010. A pendência de processo judicial de adjudicação compulsória não impedirá a via extrajudicial, caso se demonstre suspensão daquele por no mínimo 90 dias úteis. Então, caso as partes já tenham ingressado com o processo judicial de adjudicação, mas desde que ela esteja suspensa por 90 dias úteis, ele também pode fazer a tentativa de adjudicação compulsória extrajudicial, desde que comprove, né, essa suspensão de prazo do processo. Artigo 1011. Não estando concluída a partilha, o legitimado falecido será representado por inventariante, mediante prova de sua nomeação. Então, esse artigo traz que, caso exista uma partilha em andamento, esse legitimado precisa ser representado pelo inventariante. Então, não é um daqueles casos que a gente pode aceitar a certidão de óbito, de inteiro teor e todos os herdeiros requerendo. Precisa ser o inventariante caso exista um processo de partilha em andamento. Artigo 1013. O processamento do pedido de adjudicação compulsória extrajudicial será admitido ainda que os instrumentos preliminares e suas seções não estejam previamente registrados. Então, como a Susan falou anteriormente, o registro dos contratos preliminares serve para publicizar na matrícula e garantir essa possibilidade de oposição perante terceiros. Mas, caso eles não estejam ainda registrados na matrícula, a gente pode aceitar os contratos para poder fazer o procedimento da adjudicação compulsória. E aí a gente precisa observar alguns requisitos nesses contratos preliminares. Deverão conter firmas reconhecidas, tanto por autenticidade ou semelhança, ou então assinaturas eletrônicas, também avançadas ou qualificadas. Nesse caso, são dispensadas as participações de testemunhas. Então, caso não conste a assinatura de nenhuma testemunha no final do contrato, não tem problema, a gente pode aceitar dessa forma. E caso não conste o reconhecimento de firma ou assinatura eletrônica por algum motivo, que não tenha sido possível realizar essa autenticação de assinatura, a gente pode aceitar documentos complementares que reafirmem a vontade das partes de transferência do imóvel, ou então a notificação desses envolvidos no contrato. Artigo 1015. O requerimento inicial atenderá, no que couber, aos requisitos da petição inicial. Então, o requerimento da adjudicação compulsória extrajudicial, ele precisa atender 8 requisitos. Então, precisa conter a qualificação e endereço do requerente e do requerido, o endereço de e-mail do procurador para que ele receba as notificações sobre esse protocolo,
a identificação do imóvel, então indicar o número da matrícula, a transcrição, indicar a fração que está sendo adjudicada, o valor fiscal e de mercado do imóvel. Ele precisa indicar também o histórico desses negócios jurídicos que envolvem o imóvel objeto do contrato. Então, mencionar quais foram os instrumentos utilizados, os valores, as naturezas das estipulações, se existe ou não o direito de arrependimento no contrato e a indicação específica de quem vai constar como requerido nesse processo. A declaração do interessado quanto à inexistência de processo judicial que possa prejudicar o andamento e prejudicar também o direito desse alegado, pedido de notificação do requerido e, por fim, o pedido de deferimento da adjudicação compulsória e de lavratura do registro necessário para a transferência da propriedade. E o requerimento inicial ele vai ser instruído por ata notarial e pelo instrumento do ato ou o negócio jurídico que se funda a adjudicação. Então, nesse caso, existem 3 documentos principais. Claro que existem outros envolvidos, como certidões e outros, mas os principais documentos que a gente precisa observar para o registro da adjudicação compulsória extrajudicial é o requerimento, a ata notarial e o contrato preliminar. Artigo 1016. O requerimento, acompanhado de documentos que o instruírem, tramitará exclusivamente em meio digital, através da Central Eletrônica de Serviços Compartilhados. Então, assim como o uso capião, a adjudicação compulsória precisa ser protocolada lá na plataforma eletrônica, como processo administrativo, e esses documentos protocolados lá pela plataforma podem ser apresentados em diversos formatos, não necessariamente só eletrônicos. Então, a gente pode aceitar em formatos natos digitais, assinados eletronicamente, com assinaturas avançadas ou qualificadas, digitalizados pelo advogado, desde que conste uma declaração de que esses documentos conferem com os originais e que esses originais vão ficar sob sua guarda, ou então autenticados pelo tabelionato de notas. E havendo dúvida quanto ao documento digital apresentado, poderá ser exigida a apresentação da via física desse documento. Então, caso a gente não consiga confirmar alguma informação nesses documentos que foram apresentados pela plataforma eletrônica, a gente pode solicitar a via física e eles podem apresentar aqui no balcão de atendimento para cumprir algum item de nota de exigência. Artigo 1017. O oficial analisará em 10 dias úteis os documentos, emitindo nota devolutiva para indicar, de forma fundamentada, as exigências e esclarecimentos que se façam necessários, designando o prazo de 10 dias úteis para o requerente. Retomado o procedimento, o oficial terá 10 dias úteis para analisar se as exigências foram cumpridas integralmente, e não atendidas essas exigências no prazo estipulado, ocorrerá o cancelamento da prenotação. Então, um resumo sobre esse artigo com relação aos prazos é que a análise do protocolo, nós temos 10 dias para realizar. E aí, a gente vai emitir nota de exigência e o usuário vai ter 10 dias úteis para fazer o cumprimento do DNE, observado, claro, o prazo legal do protocolo. E caso haja uma segunda nota de exigência e o retorno dessa nota, a gente tem que verificar se a gente está concedendo 10 dias úteis para o segundo cumprimento de nota. E aí, então, retornando essa documentação para a serventia, nós temos um prazo de 10 dias úteis para reanalisar essa documentação. Artigo 1018. Estando apto o requerimento, o oficial expedirá notificação, a qual conterá identificação do imóvel, nome e CPF do requerente e do requerido, determinação para que o requerido, no prazo de 15 dias úteis, conceda a anuência à transmissão da propriedade ou então impugne o pedido com as razões e documentos que entender pertinentes e também deve constar na nossa notificação a advertência de que o transcurso do prazo sem manifestação pode implicar a presunção de que esse inadimplemento de lavratura de escritura pública é verdadeiro. Artigo 1019. O consentimento expresso poderá ser manifestado pelo requerido a qualquer momento, por documento particular com firma reconhecida, instrumento público ou por outro meio idôneo na forma da lei, sendo dispensável a assistência do advogado para esse fim. Então, para manifestação de consentimento, não há necessidade de representação por advogado, e pode ser feito
qualquer tipo de documento. E a anuência, ela também poderá ser declarada perante o oficial de registro de imóveis no balcão de atendimento da serventia ou também perante o preposto encarregado da notificação, desde que assine uma certidão específica de concordância com o procedimento da adjudicação compulsória. Artigo 1020. A partir do artigo 1020, ele trata sobre as possibilidades de impugnação, de rejeição da impugnação ou de concordância com a impugnação do requerente e do requerido. Então, havendo impugnação, o oficial notificará o requerente para que, no prazo de 15 dias úteis, se manifeste sobre essa impugnação. E aí, após esse prazo, com ou sem a manifestação do requerente, será proferida uma decisão no prazo de 10 dias úteis. Então, o que acontece? Caso haja impugnação, nós vamos notificar o requerente para que se manifeste no prazo de 15 dias úteis. Caso haja o fim do prazo de manifestação com ou sem alguma informação, a gente vai proferir uma decisão sobre essa impugnação que foi realizada no prazo de 10 dias úteis. E antes de proferir alguma decisão sobre o deferimento ou rejeição do pedido, o oficial pode instaurar a conciliação ou a mediação dos interessados, então pode marcar uma reunião para uma tentativa de transação amigável, se entender viável nesse caso. Artigo 1021. Caso essa impugnação seja rejeitada, o requerido, que foi a pessoa que apresentou a impugnação, pode requerer da nossa decisão no prazo de 10 dias úteis. Então, o requerente vai ser notificado para se manifestar em igual prazo sobre esse recurso do registro de imóveis. Artigo 1022. Caso a impugnação seja acolhida, o oficial vai notificar o requerente para que se manifeste também no prazo de 10 dias úteis e, se não houver insurgência contra o acolhimento da impugnação, o processo vai ser extinto e cancelado a prenotação. E artigo 1023, no caso de recurso apresentado contra a rejeição do pedido pelo registro de imóveis, ou na hipótese também de insurgência do requerente contra esse acolhimento de impugnação, os autos serão encaminhados ao juiz de registros públicos. Então, havendo impugnação e não havendo a resolução desse caso, a gente não vai poder registrar a adjudicação. A gente vai ter que encaminhar toda essa documentação para a vara de registros públicos para que tramite de forma judicial. Artigo 1024. Não havendo impugnação, afastada aquela que for apresentada, ou ainda havendo anuência do requerido quanto a esse pedido, o oficial de registro de imóveis, em 10 dias úteis, vai expedir uma nota de exigência para suprir itens que ainda estejam pendentes, ou então vai fazer o deferimento ou rejeição do pedido também por meio de nota de exigência. Então, resumindo esses últimos 4 artigos relacionados à impugnação ou anuência. Manifestação sobre rejeição ou acolhimento da impugnação possui um prazo de 10 dias úteis. E também, sendo ausente ou havendo afastamento de impugnação ou a anuência expressa do requerido, também tem um prazo de 10 dias úteis para fazer o deferimento ou rejeição do pedido de adjudicação. Artigo 1025 trata de hipóteses de rejeição desse pedido de registro de adjudicação. Então, se em qualquer momento for constatado artifício ou colusão para burlar requisitos notariais, registrais ou até mesmo exigências tributárias, ou também para burlar o disposto no artigo 108 do Código Civil, que trata sobre a lavratura de escritura pública quando o valor do imóvel é superior a 30 salários mínimos. Ou então, os instrumentos preliminares apresentados não consubstanciem o intuito das partes de transmitir o imóvel. Então, se a gente analisar esse contrato e verificar que, na verdade, nas cláusulas não consta expresso que é para transferência do imóvel, ou que esse não é o intuito, a gente também pode negar o pedido. Quando for verificado a qualquer momento que o requerido é pessoa relativamente ou absolutamente incapaz, e se houver uma indisponibilidade de bens na matrícula e ela não for cancelada até o momento da decisão final do registro de imóveis. E, por fim, o artigo 1026
Deferida a adjudicação, satisfeitos os tributos e não havendo exigências complementares, o oficial procederá em até 5 dias úteis ao registro da transferência do domínio em nome do promitente comprador, promitente permutante ou seus cessionários e sucessores. Então, em 5 dias úteis, a gente faz o deferimento do pedido, emite nota de exigência solicitando a apresentação da guia de TBI recolhida, e nesse caso, o usuário tem o prazo de 5 dias úteis para cumprir essa exigência de apresentar a guia de TBI recolhida, e cumprido o item de apresentação do tributo recolhido, em 5 dias úteis, a gente procede com o registro da adjudicação compulsória extrajudicial. Então, antes de mais nada, eu gostaria que a gente voltasse um pouquinho lá em 2023, na aula da Tamires e do Luciano, para a gente entender a definição de parcelamento de solo e também as formas, porque o parcelamento de solo ele possui 3 formas que a gente pode realizar. Então, a definição ela está lá na Lei Complementar 470 de 2017, que é a LOT, Lei de Ordenamento Territorial do Município de Joinville, e lá no artigo 29, parágrafo 1º, ela dispõe que o parcelamento de solo, na forma deste artigo, é a divisão de terras de unidades juridicamente independentes dotadas de individualidade própria, com acesso a logradouro público, destinadas ao uso e ocupação de suas funções urbanas ou rurais, assegurados os interesses públicos e as funções sociais da propriedade e da cidade. Então, quais são as formas que a gente tem de parcelamento de solo? Nós temos o loteamento, que está disposto lá no parágrafo 2º, no artigo 2º, parágrafo 1º da Lei 6766, que diz que o loteamento ele é a divisão do imóvel em quadras ou lotes destinados à edificação, com abertura de novas vias de circulação, logradouros públicos ou a modificação das vias existentes. Desmembramento, também no artigo 2º, parágrafo 2º da 6766, que diz que é a divisão do imóvel em lotes destinados à edificação com o aproveitamento das ruas que já existem. Desmembramento, artigo 1028 do novo Código de Normas, que dispõe que quando o imóvel estiver situado em via ou logradouro público oficial, integralmente urbanizados, devidamente certificados pelo município, com expressa dispensa de parcelador de realizar quaisquer melhoramentos. Então, a diferença entre eles é loteamento, a gente vai criar uma nova via, no desmembramento, a gente vai aproveitar o sistema já existente, e no desdobro, a gente vai ter lá a dispensa de qualquer melhoramento. A gente vai realizar só o parcelamento dos lotes. Então, alterações do nosso Código de Normas. Artigo 1027. A prévia aprovação municipal será exigida em qualquer modalidade de parcelamento de solo urbano, submetidos ou não ao processo de registro especial da Lei 6766. O registro especial é aquele em que a gente envia os documentos ao MP, pede as certidões. Então, nesse caso do desdobro, a gente não vai precisar exigir esses documentos. Parágrafo único. Essa aprovação municipal ela poderá ser comprovada por meio de qualquer documento emitido pela municipalidade, seja certidão, termo de aprovação, ou decreto, ou até um simples termo do município. Ocorre que a gente sempre tem que observar a lei municipal, porque se caso a nossa lei municipal diga que, não, em Joinville a gente só pode acertar a certidão, a gente vai pedir somente a certidão. Mas se caso a gente não tiver nenhuma disposição quanto a isso, a gente pode aceitar qualquer um desses documentos. Artigo 1028. O oficial observará o procedimento inerente ao desdobro quando o imóvel estiver situado em via ou logradouro público oficial, integralmente urbanizados, devidamente certificados pelo município, com a expressa dispensa de o parcelador realizar qualquer melhoramentos. Artigo 1029. Então, são os processos que são dispensados do rito especial que eu mencionei, que é o envio ao MP e as certidões e outros documentos. Então, o desdobro, como eu já falei, a gente não vai solicitar esses documentos. As divisões e negócios celebrados antes de 20 de dezembro de 79, que é anterior, porque é a data de estipulação da Lei 6766. As divisões feitas em partilhas e processos judiciais, extintivas ou não de condomínio, qualquer que seja a data de sua celebração ou homologação, e a alteração de alinhamento das vias públicas, que está lá no artigo 1034. Artigo 1031, um artigo extremamente importante, ou seja, a partir do novo Código de Normas, é vedado ao registrador a exigência da RT, que é a notação de responsabilidade técnica, bem como é vedada a qualificação de seu teor, caso ela seja apresentada.
pressuposta apresentação junto ao setor técnico do ente municipal respectivo. Então, a gente não pode, de forma nenhuma, nos parcelamentos de solo agora, exigir a ART. Artigo 1037. Para a configuração de loteamento clandestino, deve-se considerar, dentre outros dados, objetivos a serem isolados, conjuntamente valorados. Então, quando a gente falar em loteamento clandestino, a gente sempre tem que olhar para o artigo 1037, porque ele vai dispor para a gente quais são os requisitos que a gente tem que verificar para verificar se aquele parcelamento é um loteamento clandestino ou não. Nesse caso, item 1, a disparidade entre a área fracionada e a área de todo maior, a forma de pagamento em prestações e os critérios de rescisão contratual. Então, esses requisitos eles podem ser individuais ou em conjunto. Artigo 1041. Ainda que localizado em perímetro rural, o parcelamento de imóvel para fins urbanos será precedido da verbação e alteração de sua destinação. Então, para a gente também é uma alteração importante, porque agora a gente faz, antes do parcelamento, uma averbação para informar que esse parcelamento é de imóvel rural, mas para fins urbanos. Artigo 1043. Somente se admitirá a formação de condomínio civil em imóvel rural por ato inter vivos, desde que visem a manutenção de sua destinação. E o que vai bastar para a gente como prova é uma declaração do interessado informando que eles vão manter, que existe a manutenção da destinação do imóvel rural. Artigo 1046. O parcelamento do imóvel rural independe de prévia anuência do INCRA, exceto nas situações previstas no artigo 2º, inciso 2º do Decreto Federal, que dispõe o seguinte, que os desmembramentos de forma particular, né, por exemplo, uma empresa vem aqui solicitar um parcelamento, só que esse desmembramento, ele tem a finalidade da ordem pública na zona rural, ou seja, são desmembramentos na zona rural para fins de indústrias, comércios, igrejas, qualquer coisa comunitária. Então, nesses casos, a gente vai precisar da anuência do INCRA. E também em qualquer caso em que o parcelamento voluntário possibilite a criação de um imóvel rural, que essa área seja abaixo da FMP, que é a fração mínima de parcelamento. Parágrafo 1º. É vedado ao oficial registrador exigir anuência municipal parcelamento de áreas rurais. Isso é o que traz o nosso Código de Normas. Porém, a gente sempre observa o Código de Normas e a nossa lei municipal. Então, a lei municipal de Joinville, lá no artigo 30, ela diz que todo e qualquer parcelamento de solo dentro dos limites do município se fará com prévia aprovação do Poder Executivo Municipal, observadas as disposições legais. Então, hoje, no primeiro registro de imóveis, a gente exige a certidão de aprovação da PMJ em todos os casos de parcelamento. Parágrafo 2º. Não compete ao registrador de imóveis verificar os aspectos relacionados à destinação do imóvel, se para fins rurais ou urbanos, cabendo ao interessado, ao parcelamento, indicar por declaração própria a referida informação. Então, se vier para a gente dizendo, o meu imóvel é rural, mas a destinação dele é urbana, a gente não vai verificar a comprovação. Vai bastar a declaração do parcelador dizendo que é para fins urbanos. Artigo 1050. Nos casos de parcelamento de imóvel para mera separação da parcela situada na zona urbana daquela situada na zona rural, deverá ser apresentado o documento oficial do município dizendo para a gente qual área é a área urbana e qual área é a área rural. Então, aqui é muito importante, porque quando a gente tem esses casos de parcelamento de um imóvel que ele é metade urbano e metade rural, o parágrafo 1º já diz para a gente que o imóvel rural ele vai poder ficar abaixo da FMP, porque a gente está fazendo, não é um simples parcelamento, a gente está fazendo uma divisão entre as zonas rurais e urbanas. Então, nesse caso, somente nesse caso, a gente vai poder realizar o parcelamento abaixo da FMP. Então, pessoal, os próximos artigos, eles vão ser para casos específicos de desmembramento ou loteamento. Então, o artigo 1051 menciona: poderá ser objeto de um único projeto de loteamento mais de uma área de propriedade do mesmo loteador, ainda que seccionada por rua, estrada ou qualquer outro bem de domínio público. Então, caso o proprietário loteador ele seja proprietário de mais de um imóvel e mesmo que esses imóveis eles sejam cortados por uma rua, ele pode solicitar o registro de loteamento de matrículas ou transcrições diferentes. Só que esse processo ele vai ser único e o memorial do loteamento precisa indicar
as quadras e os lotes localizados em cada uma dessas matrículas ou transcrições. Artigo 1054. No registro do loteamento não será necessária a descrição de todos os lotes com suas características e confrontações, bastando a elaboração de um quadro resumido, indicando o número de quadras e a quantidade de lotes que compõem o empreendimento. Então, aqui fica dispensada a descrição completa de cada um dos lotes, desde que apresente um quadro contendo essas quadras e a quantidade de lotes. Artigo 1055. Registrado o loteamento ou averbado desmembramento no qual conste área pública, o oficial deverá, às expensas do interessado, abrir matrículas para as vias, praças, espaços livres e outros equipamentos urbanos constantes do memorial descritivo e do projeto. No parágrafo 1º. Aberta a matrícula, o oficial de registro deverá averbar que se trata de área pública em razão do registro de loteamento ou de averbação do desmembramento. Então, caso seja verificado no loteamento e desmembramento abertura de áreas públicas, que é o caso de praças e espaços livres, a gente vai fazer a abertura de matrícula para essa área pública e também vai fazer uma averbação de área pública, ambos com cobrança de emolumentos. Artigo 1056. O parcelamento de imóvel onerado dependerá da anuência do respectivo titular do direito, devendo o ônus ou gravame ser transportado para as novas matrículas. Então, nos casos de parcelamento do solo com algum ônus vigente, a gente precisa verificar se houve anuência desse credor ou titular de direito. Artigo 1057. As restrições de um loteamento impostas pelo loteador ou pelo poder público, inclusive acesso controlado, deverão ser registradas no livro 3, com a respectiva verbação nas matrículas das unidades. Então, caso conste alguma restrição urbanística nesse parcelamento, essas cláusulas precisam estar expressas no exemplar do contrato, padrão de promessa de compra e venda ou de cessão de promessa, e também no memorial descritivo. Então, verificando essa situação, a gente vai fazer o registro das restrições urbanísticas no livro 3 e as averbações no livro 2. Artigo 1062. Deverão ser apresentadas ainda as seguintes certidões: referentes ao imóvel objeto do parcelamento, negativa ou positiva com efeitos de negativa dos débitos municipais, de situação jurídica atualizada emitida pelo Registro de Imóveis. Então, é um destaque para essa certidão, porque ela também foi uma inovação da Lei 14.382, que criou essa certidão de situação jurídica específica para os casos de desmembramento e loteamento, e também a de inteiro teor da matrícula emitida pelo Registro de Imóveis ou o título de propriedade. Em nome do parcelador e também em nome do proprietário, caso seja uma pessoa distinta. Negativa ou positiva com efeitos de negativa de créditos tributários, então a CND do INSS, negativa ou positiva com efeitos de negativa de débitos estaduais, dos tabelionatos de processo de títulos, de ações penais cíveis e também trabalhistas com abrangência de 10 anos. E também em nome de todos os proprietários do imóvel, observados os seguintes períodos: 5 anos para as certidões de protestos de títulos e de 10 anos para ações penais em âmbito estadual e federal. Então, aqui é importante ressaltar que essas certidões que foram citadas não serão solicitadas na modalidade do desdobro, porque é o procedimento mais simplificado, só nos casos de desmembramento e loteamento. Então, é isso, pessoal. Muito obrigada pela participação de todos.